conversar um pouquinho sobre andar do bebê, sobre o bebê aprender a caminhar? Vamos falar um pouquinho das nossas costas? Ai, meu Deus, eu vou dar um truque aí para aliviar um pouquinho as dores nas costas. Então vem comigo. Ai, não perca, hein? Vem, vem, vem. Nosso bebê já tá aí crescendo, parece que no começo parece que não andava, né, gente? A gente sobrevivia aos primeiros meses. Nossa, aquelas noites, meu Deus. Mas aí, de repente, estamos aqui falando de andar. Fala sério! O tempo parece que voa. Pois é, estamos aqui falando de caminhada. Você já está assistindo o vídeo de bebê caminhando. Parabéns! E nós temos que cuidar agora um pouquinho das suas costas, porque, pois é, né? Quando esses bichinhos começam a andar e começam a correr, Jesus, a gente fica tortinha. Temos que falar sobre isso. Primeiro, quantos meses é normal? Não existe normal, né? É a média, porque cada bebê é único. Como eu falei, né, existe uma média. Os estudos falam, quando eles montam as tabelas são de medianas. É o que acontece na maioria, mas cada bebê é único e o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê é único. Então, quando a gente fala que ao redor dos 3 meses o bebê já para o pescoço, isso é uma média. Ao redor dos 6 meses, o bebê já começa a sentar sem apoio, é uma aproximação. Ao redor dos 8 meses, o bebê pode estar engatinhando, tem bebê que nem engatinha. É uma aproximação. E a caminhada pode acontecer ao redor de 1 ano. Tem criança que pode ser um pouquinho antes e tem criança que só vai caminhar com 1 ano e 3 meses, com 1 ano e 4 meses, para deixar a gente descabelada. A minha filha Gabriela, por exemplo, só resolveu caminhar com quase 1 ano e meio. Para me deixar bem doida e preocupada. Mas em compensação, as outras áreas de desenvolvimento dela, o desenvolvimento social, por exemplo, eram super ativas, ela era super sociável, ela tinha outras habilidades. Então, na verdade, o desenvolvimento não é linear. Às vezes uma área de desenvolvimento, por exemplo, social, está super aqui, o motor às vezes nem tanto, existem áreas que nem sempre está igual. Então, por isso que é super importante o pediatra acompanhar. E logo depois ela caminhou e aí não parou mais. Então, não necessariamente eles têm que estar caminhando com 1 ano, ou têm que estar caminhando com 1 ano e 2 meses. Pode acontecer de até 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, tem que ser avaliado com o pediatra. Lembrando que os prematuros, eles têm um tempo de catch-up. Catch-up é o tempo que eles têm para chegar no desenvolvimento das crianças que nasceram a termo. É deles correrem atrás para entrar na manada, entrar no desenvolvimento da criança que nasceu a termo, que nasceu no tempo certo, né? Não prematuro. Então, sempre o pediatra que acompanha vai ter que estar avaliando, explicando, orientando de forma personalizada. Eu aqui só dou informações genéricas. Tá? É impossível estar avaliando e orientando de forma personalizada. Então é isso que eu queria primeiro dizer para você, tirar a ansiedade de vocês e sempre falar que quem tem que olhar é o médico ou a enfermeira ou a equipe que vai estar acompanhando personalizadamente. E eu prometi uma dica de sobrevivência à sua coluna. Pois é. Sabe o sling? É uma dica, pode ser o sling. Se você tiver um sling chamado wrap, que nada mais é que um pano de 5 metros, serve. Se você não tiver um sling, você vai pegar um lençol da sua casa. A minha dica é que você pegue um lençol ou sling e você vai passar, esse aqui é um bebê, mas imagine que ele é uma criança maior. Você vai passar esse pano aqui, ó, no peito da criança e vai torcer o pano nas costas e vai fazer tipo uma amarração. Então você vai passar o sling aqui, fazendo uma amarração. E essa criança vai estar andando e você vai ter aqui uma sustentação. Então você vai estar, a criança vai estar com o pano aqui, você vai ter aqui o resto do pano que você torceu. Então você vai, em vez de você segurar a criança pela mão, que é perigoso também você destroncar o pulso, ou pelo braço, que você pode destroncar o ombro,
você vai estar segurando a criança pelo tórax e vai estar segurando o pano aqui atrás. Então a criança vai estar ainda treinando equilíbrio e você vai estar com a coluna reta, segurando o pano atrás dela. Então você consegue se sustentar reto. Principalmente se o lençol é grande ou o sling. O sling é até melhor porque o sling é retangular, né, gente? Ele tem um pouco de elasticidade. Então aí mais uma utilidade do sling wrap para as crianças aí. E aí esse pano eu aprendi com um professor meu, que Deus abençoe onde ele estiver, no plano espiritual, que foi quem me levou e me apresentou para a amamentação pela primeira vez. Que se vocês têm a doutora Luciana no canal do YouTube, se vocês têm um livro, chama Dr. Otto Rezende. Então, ele que me deu essa dica, para poder caminhar sem ficar com a coluna torta e sem se machucar, e sem machucar a mão do bebê e os ombros do bebê. Então, quando você vai ensinar o bebê a caminhar, você já passa esse pano aqui no peito, no tórax do bebê. Boa dica, Dr. Otto, né? Beijo, Dr. Otto. Orem por ele, porque ele é um ser de muita luz, muito humilde também, é uma pessoa assim, muito melhor que eu, 10 vezes. Enfim, então não se angustie em relação à caminhada, e quando o bebê começar a caminhar, muito importante que vocês confiram a segurança da casa ainda muito mais. Não usem andador, não usem andador. Dr. Otto, desde aquela época, ó, não é para ter andador. Já era totalmente contrário, e as pesquisas científicas de 94 para cá já comprovaram muito mais o risco, os perigos e o crime que é um andador.